E agora a gente vai entender essa valorização das commodities no mercado internacional com o nosso comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde. Daúde, seja muito bem-vindo, boa noite para você. Olha, segundo dia consecutivo de avanço aí nas cotações da soja. Esse movimento aí tem alguma coisa a ver com a economia ali dos Estados Unidos? Conta pra gente, boa noite para você. Boa noite, Marusa. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, desejar boas-vindas ao Canal Rural, ao Rúmel, né? Um excelente comentarista de política, fala muito de Brasília. Parabéns, Rúmel. Seja bem-vindo. Mas vamos lá. O que acontece no mercado financeiro? Marusa, eu vou aqui externar um sentimento que eu tenho de como se acompanha o mercado de qualquer commodity. Você sabe que a minha origem é do mercado financeiro. E eu aprendi que no mercado financeiro você não deve dar muita atenção à notícia, né? Porque a notícia é muito volátil. Uma hora é o clima, outra hora é demanda. Aí você traz o presente um cenário que não está confirmado. E volta. O que você tem que acompanhar? O dinheiro, né? É aonde vai o dinheiro que você tem que ir junto. Então vamos lá, a questão das commodities. O que aconteceu para que tivéssemos essas altas? No passado recente, as commodities caíram demais, porque nós tínhamos um cenário de instabilidade nos Estados Unidos, que poderia ter mais um aumento da taxa de juros, e a inflação em aceleração. Então, os investidores, bom, se vai ter a inflação está em aceleração, nós vamos, a taxa de juros vai subir, eu vou sair das commodities, porque você sabe que no mercado futuro, no caso da soja, você tem 20 vezes mais sojas sendo negociadas no mercado futuro do que existe fisicamente. Então, você tem muitos investidores institucionais, especulativos, ali apostando naquele ativo e fazendo hedge a outro ativo. E mesmo assim, com relação ao milho, a Europa se falava que ia aumentar a taxa de juros, o Banco Central Europeu, em meio ponto, né? Então você tinha um cenário, a questão da Rússia com a Ucrânia, ali a situação se agravando, aí os investidores falaram, espera aí, eu vou sair de tudo isso, vou para um ativo financeiro. E Bom, aí? como é que você acompanha isso, Marusa? Você olha os gráficos que chama, uma linguagem, money flow, aonde está indo o dinheiro. Aí você já percebia, a gente já vinha dizendo aqui no Canal Rural, que os investidores estavam saindo das commodities e indo para outros ativos. O que aconteceu agora? Inflação nos Estados Unidos veio abaixo do que esperava. Taxa de juros nos Estados Unidos ficou estável. Taxa de juros na Europa, que se dizia que ia aumentar meio ponto, aumentou 0,25 e o Banco Central Europeu diz que vai interromper o aumento dos juros. Aí os investidores falam, opa, espera aí, vão voltar para as commodities. Então, se você olhar hoje o movimento dessas commodities, você vai ver uma aceleração muito grande. Ah, mas aí é o clima. Essa questão do clima, os mapas já mostravam isso há 2 semanas. Então, na realidade, é uma justificativa que está se arrumando para essa alta, ou seja, a volta dos especuladores. E isso vai poder cair, de repente? Não. Enquanto os especuladores e os investidores estiverem indo para esses ativos, eles vão continuar subindo, né? Então, se possível, eu vou mostrar para vocês como é que vocês acompanham isso, né? Esse movimento de commodities, ora o investidor entrando, ora o investidor saindo, é com a certeza, Marusa, de que o sol vai nascer amanhã. Não tem erro. Isso não é uma tendência de longo prazo, é uma tendência de curto prazo, mas que dá ao produtor um instrumento objetivo para ele decidir sobre um assunto que tem uma subjetividade muito grande, que é a comercialização do seu produto e em que momento fazer. Marusa. Ou seja, nesse momento os investidores estão mais seguros, né, em investir nas commodities, né, Daúde? Significa que vai continuar subindo. Agora, sabe o que o produtor vai fazer? Ah, mas então eu não vou vender. Não, não é assim. Você tem que ser pragmático, você tem que deixar a Perfeito. ganância de lado. Tanto que quando você conversa com o produtor, você tem que avaliar mais o perfil do produtor, se ele é arrojado, se ele impera a ganância, se ele é seguro nas suas Uhum. posições. É aí que se toma a decisão, porque a gente sabe, muitas vezes a gente é levado pela ganância. E eu conheço vários produtores que queriam vender soja
a 200 e acabaram vendendo a 140, a 130 lá no É, passado, né? Então, é muito difícil. Então, se quando você acompanha as notícias, clima é importante, porque isso faz o conjunto, mas o importante é você saber aonde está indo o dinheiro. Porque as perfeito. commodities têm mais negociações do que existe fisicamente no planeta Terra. Então, está aí uma dica para vocês. Passe a acompanhar e depois me cobrem. Com toda certeza, vocês vão ver que é um critério que Fica funciona no curto Fica prazo. a dica então do Daúde. Daúde, nosso tempo tá curto aqui, tá apertado, mas obrigada aí, tá bom? Obrigada pelas informações, a gente conversa mais amanhã.